devocional neste domingo, dia do Senhor, dia de adorarmos ao nosso Deus na celebração do culto à noite, a partir das 19 horas. Hoje, comemoração do dia de Páscoa, segundo as crenças ocidentais, porquanto a Páscoa, como festa judaica, mencionada no capítulo 12 de Êxodo, e também no capítulo 6, versículo 4, a Páscoa é uma festa judaica. Vamos para a lição de hoje do Pão Diário, nesse culto devocional. Este culto devocional diz assim, uma ilustração. Ele é baseado no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 16 a 32, que diz: melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E diz assim a ilustração: pessoas em todo o mundo buscam o melhor produto, seja para comprarem uma fruta no supermercado ou ao escolherem um lugar para viver. Examinamos, ponderamos, comparamos e finalmente fazemos uma escolha baseados no que cremos ser o certo. Não posso imaginar que alguém diga: estou convencido de que este é o pior e por isso vou comprá-lo. É até engraçado, né? Isso é uma semente que Deus deixou em cada um de nós, ao fazer o homem, ao criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Apesar de haver a queda do homem e da mulher, de Adão e Eva, essa semente permaneceu no coração de todos nós seres vivos, de toda a humanidade. Lembrando que o pecado não ocorreu na terra com Adão e Eva. Ocorreu no próprio reino celestial do Senhor, lá no céu, onde um querubim ungido e que cobre, muito poderoso, querubins são apenas 4 na Bíblia. Esse querubim chamado Lúcifer, que era o ministro do louvor perante Deus pessoalmente, que o convocava e ali ele realizava os melhores e maiores louvores perante Deus. Mas ele era muito influente
isso fez crescer dentro dele a vaidade e a rebeldia. E ele se rebelou porque disse que ele ia subir acima do próprio Deus. Isso constituiu a sua queda e foi lançado na terra, já formada, bem formada, como um paraíso. E o inimigo, ele e 1/3 de seus anjos, foi lançado na terra, ali, caindo ali próximo onde se chama o Triângulo das Bermudas, que avião que passa ali é atraído pelo poder inexplicável e acaba sumindo, assim como navios. Então, o Triângulo das Bermudas é evitado por aviões e por navios, pelos comandantes dos aviões e dos navios. Continuando. O livro de Provérbios está cheio de comparações que indicam o caminho certo na vida. O propósito do livro é dar ao leitor conhecimento e sabedoria alicerçados no temor do Senhor. Provérbios 1:2-7. E não é de se admirar que encontremos afirmações que dizem: isto é melhor do que aquilo. Lemos que é melhor obter a sabedoria do que o ouro ou prata. 16:16. É melhor ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Verso 19. E de que é melhor controlar repetindo aqui, que é melhor controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vejam vocês a comparação, hein? É melhor controlar o nosso próprio espírito do que conquistar uma cidade inteira. Verso 32. Algumas pessoas têm a habilidade de ser ambas as coisas. Olha que interessante. Elas são sábias e são ricas. Porque eu penso que para ser rico tem que ter um pouco de sabedoria. Ou ser uma pessoa econômica no início. Existem pessoas que já nascem num berço de ouro, mas outras se formam ricas depois de nascerem num berço que não é de ouro. Algumas pessoas têm a habilidade de ser ambas as coisas, vejam os irmãos e irmãs. Mas quando temos que fazer uma escolha entre essas duas coisas, riqueza e sabedoria, o livro de Provérbios ressalta que a sabedoria é a melhor alternativa. Ao lermos a Bíblia, olharemos para aqueles sinais que dizem: isto é melhor. É melhor porque vem de Deus. E aquilo que vem de Deus
é algo eterno, que não tem fim, não tem mais fim. Tudo que vem de Deus é eterno. Agora, o que não vem de Deus é passageiro. Então, uma riqueza, se ela foi concedida para alguém que nasceu em berço de ouro, essa pessoa vai ter a riqueza eternamente. Um exemplo disto é Salomão, que Deus deu a ele, falando com ele pessoalmente, deu a ele a oportunidade de escolher as virtudes do céu que ele queria. Ele poderia pedir a riqueza e Deus a daria, porque o nosso Deus ele não é rico, ele é trilhardário. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Nós sabemos disso, de todo o poder, de toda a presença. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. Quando ele criou Lúcifer, ele sabia de antemão que Lúcifer haveria de traí-lo, de se rebelar. Quando ele criou Adão e Eva, ele também sabia que Adão e Eva iam cair. Porque Adão e Eva, criados por um Deus perfeito, eles eram perfeitos, ou seja, a natureza deles era santificada, eles eram santos. Tanto é verdade que na Bíblia, na palavra, diz que sem fé ninguém verá a Deus, mas diz também que sem santidade ninguém verá a Deus. Ver a Deus significa conversar cara a cara com o nosso Deus e Criador e ter condições de suportar a sua luz poderosa. E Adão e Eva, o Senhor vinha em toda a viração da tarde e conversavam pessoalmente. Até o momento em que Eva e Adão caíram. Eva caiu por uma falsa interpretação dada por Lúcifer a respeito da ordem do Senhor, com relação ao paraíso, onde Deus diz: podeis comer de todos os frutos das árvores, até mesmo da árvore da sabedoria e da outra árvore que era do conhecimento do quê? Do bem, mas também do mal. E Deus advertiu, dizendo: do fruto desta árvore não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Lúcifer aproxima-se não do varão, que era o escolhido do Senhor, mas sim de Eva. Porque a mulher, ela é mais ingênua, de certa forma, do que o homem. E ele se aproximou dela para, através dela, fazer Adão pecar. Ela disse, questão de hermenêutica, de interpretação da palavra, ela disse para Eva que ele explicara que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Lúcifer diz: não, vocês estão interpretando errado. É que quando vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, vós sereis como deuses. Tudo que Deus sabe, vós sabereis também. E foi isto.
E por uma questão de interpretação, ali não tinha que partir para interpretação nenhuma. O que está na palavra está na palavra. Sabe, a palavra se explica por si mesma. O homem não pode querer acrescentar ou retirar alguma coisa. Ele dar uma outra interpretação, porque o propósito de Deus, o propósito de Deus é a verdade. É a verdade e não a mentira, o engodo, o engano, a traição, a infidelidade. Então é isso que aconteceu. Quando Adão e Eva ingerem, quando Eva ingere aquela fruta, ela cometeu o pecado da desobediência. Ela deixou de obedecer. Preste atenção, não é rebeldia como aconteceu com Lúcifer. O pecado de Lúcifer no céu foi rebelar-se contra o Senhor, conjuntamente com 1/3 dos anjos, sobre os quais ele tinha domínio. O pecado de Eva foi desobediência. E Adão, que deveria estar ao lado da mulher, zelando pela sua segurança, a Bíblia não menciona, mas certamente que ele não estava ao lado dela. Isso é de concluir, não é interpretação, não. É o que salta à vista da palavra do Senhor. Ele, quando se aproximou de Eva, ela lhe ofereceu o fruto e ele, sem perguntar nada, poderia ter perguntado: de que árvore é este fruto? Ele tomou da fruta e comeu e pecou por omissão. Ele foi corréu conjuntamente com Eva ao cometer o pecado da desobediência, e em decorrência disso, o Senhor veio e eles começaram a se sentir envergonhados, porque andavam nus, Adão e Eva, e não sentiam vergonha, que nem as crianças fazem, elas andam nu, menino com menino, não se envergonham, mas quando lhe vem, eles são acometidos por pecado, eles começaram a sentir vergonha, e com a vergonha eles fizeram vestimentas de folhas para si. E Deus, quando veio falar com eles, perguntou: Adão, onde estás? Eles se esconderam de Deus. Quem peca se esconde de Deus, viu? É natural isso, é remorso, é questão de consciência. Quem peca não quer nem ir na igreja, não quer ir aos cultos, porque sente vergonha. Embora todos nós sejamos pecadores. E é nesse momento que a pessoa deve ir e se arrepender e pedir perdão a Deus. Continuando, ao lermos a Bíblia, olhemos para aqueles sinais que dizem: isto é melhor, porque é eterno. O que não vem de Deus não é eterno. O rico, ele junta tanta riqueza, aí chega na terceira idade e começa a gastar com as doenças, porque com a velhice, consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, mas é também a velhice, são também as enfermidades, o desgaste do corpo, porque veja que Adão pecou, ele caiu, mas a estrutura, o DNA dele era para a vida eterna, tanto que ele morre, apesar de ter pecado, ele morre com 930 anos. Eva não fala a época em que ela morreu, mas o homem, ele
Adão morreu está no capítulo 5 de Gênesis. Morreu com 930 anos, basta conferir. Este capítulo 30 é de homens da primeira geração que viveram vários anos. Matusalém viveu 969 anos, quase um milênio, e todos os demais viveram mais de 500 anos para cima. O mais novo deles, acho que morreu com 365 anos, me foge o nome dele, mas ele foi arrebatado por Deus. Ele foi arrebatado por Deus porque ele vivia seguindo a palavra do Senhor. Adão e Eva, após pecar, Deus disse para eles: vocês agora não têm condições de viver mais no paraíso. E teve que expulsá-los do paraíso, e a condenação foi: mulher, sofrerás as dores da menstruação, e o teu parto será com dores. Homem, você comerá a comida com o suor do teu rosto. Quando no paraíso ele não trabalhava, ele não precisava plantar, já tinha tudo ali para eles se alimentarem e viverem apenas adorando e conversando com Deus. E então eles foram expulsos do paraíso, e esse pecado deles se prolatou, se estendeu a toda a sua descendência, até os dias em que Jesus fez o seu sacrifício vicário para tirar das costas daqueles que nele creem, o adoram e a ele se convertem, o peso do pecado sobre suas costas, garantindo que ao morrerem, a sua alma vai para o céu. E posteriormente, o seu corpo, que voltará à terra, ao pó de onde veio, será feita a salvação completa, pois até o próprio corpo ressuscitará e será glorificado e santificado. Ao lermos a Bíblia, olharemos para aqueles sinais que dizem: isto é melhor. Quando a palavra de Deus moldar o nosso pensamento e dirigir as nossas escolhas, descobriremos que o caminho do Senhor é sempre excelente e eterno. A palavra de Deus é luz para o seu caminho? Afirmação: um pouco de sabedoria é melhor do que muita riqueza. Até aqui. Que Deus nos abençoe no conhecimento dessa lição e que venhamos aplicá-lo em nossas vidas. Um pouco de sabedoria é melhor do que muita riqueza.